Nós vamos falar aqui a respeito de Lázaro. Vamos ler esse texto. Obrigado, Diana. Diz assim a palavra: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam a confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, mas para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra, queridos? Aleluia! Jesus está na casa, irmãos. Jesus está aqui para falar com cada um de nós. O Senhor tem movido meu coração para falar sobre chamado. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem um chamado. Fala para ele acreditar: você tem um chamado. Eu quero ministrar nessa noite sobre o poder do chamado. Quantos creem que o chamado é um poder de Deus, irmãos? O chamado é um poder de Deus. Deus, ele tem liberado poder na sua vida. Deus, ele tem liberado poder, queridos, na sua história. Deus, ele quer fazer através de você. Deus quer te usar como instrumento nessa terra. Deus quer te tirar de uma realidade terrena e te colocar em uma realidade celestial. Deus quer que você viva o reino dos céus aqui na terra. Deus quer que você cumpra o seu chamado, assim como Ele mesmo cumpriu o seu chamado, encarnando nessa terra. Queridos, Jesus, Ele veio até nós, Ele viveu nessa terra. Jesus, Ele exerceu o seu chamado, e não somente exerceu o seu chamado,
convidou as pessoas também a exercer esse chamado. Queridos, uma coisa é ouvirmos acerca de alguma coisa, outra coisa é experimentarmos, outra coisa é praticarmos. Jesus ele veio com uma palavra viva. Jesus ele veio mostrar uma realidade para o homem, para a mulher. Jesus ele veio mostrar uma realidade para as pessoas na qual ele mesmo viveu. Queridos, nós não vivemos um conto, nós não vivemos, queridos, algo que não existe, não. O que nós fomos chamados para viver aqui nessa terra são coisas extraordinárias, são coisas reais, são coisas palpáveis. E para que isso aconteça na minha e na tua vida, nós precisamos aprender com aquele que é o dono do chamado. Nós precisamos aprender com aquele que tem o poder do chamado. Eu vejo uma história da Bíblia, uma mulher que há 12 anos estava com um fluxo ali de sangue, uma hemorragia, e ela foi de encontro ao Senhor, entendendo que o Senhor poderia fazer por ela aquilo que nenhum médico pôde fazer. E quando ela chegou no Senhor, ela já chegou nos pés, irmãos, tocou na orla das vestes de Jesus. Ela não tocou nem no corpo de Jesus, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Quem sente um toque na roupa? E Jesus falou: olha, alguém tocou em mim. Sabe por que ele falou isso? Porque de mim saiu poder. Será que tem alguém aqui nessa noite com o coração cheio? Será que tem alguém aqui nessa noite que acredita no seu chamado e está disposto a tocar no Senhor e extrair do Senhor aquilo que Ele tem para mim, para a tua vida, que é o poder dEle? Ele quer que você tenha acesso a esse poder, Ele quer que você tenha um propósito de vida. E para termos um propósito de vida, precisamos viver o nosso chamado. O chamamento é universal, queridos. Deus, Ele veio por todos nós. Nós participamos agora de uma santa ceia, onde Jesus nos ensinou que Ele morreu na cruz para salvar todos aqueles que creem nele. O chamado universal, queridos, é para todos. Mas tem alguns que atendem um outro tipo de chamado. O chamado de não só falar, o chamado de não só ouvir, mas o chamado de crer. A Bíblia diz que com a boca se fala, mas com o coração se crê. Jesus ele quer que você experimente aquilo que Ele experimentou nessa terra. Jesus ele quer que você viva aquilo que Ele viveu nessa terra. Pastor, a vida de Jesus foi uma vida fácil? Não, queridos. A vida de Jesus foi uma vida de desafios, foi uma vida de dificuldades, foi uma vida aonde Ele precisou se superar todos os dias, porque Ele precisava ali ensinar pessoas, Ele precisava ali cuidar de vidas, Ele precisava ali, queridos, batalhar espiritualmente. Mas Ele nos deixou o ensinamento acerca do chamado dEle, que isso transcende para cada um de nós, ao nosso coração, que é: filho, filha, não temas, no mundo tereis aflições, mas eu venci. O teu chamado vai fazer você vencer. O teu chamado vai fazer você ser um vencedor nessa terra, queridos. Quando Jesus chama alguém, Ele chama para uma realidade de propósito. Ele chama você para experimentar aquilo que o mundo não pode, viver aquilo que o mundo não vive. É viver, queridos, diante de uma ótica dos céus. E não tem como explicar isso, só tem como viver. O que eu quero falar para você aqui é que você tem um chamado. O que eu quero falar para você aqui é que Deus ele chamou você antes de você existir. O seu chamado, ele veio antes de você. Diga para alguém que está do seu lado: o seu chamado, ele veio antes de você. Queridos, a Bíblia vai falar em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O que o Senhor diz aqui é que antes de você existir, antes de você nascer,
Ele já havia te escolhido, Ele já havia te chamado, você já chegou nessa terra, queridos, com um propósito, porque o seu chamado, ele antecede o seu propósito. Quando ninguém te conhecia, Ele já te conhecia, e Ele já havia designado você para ser um profeta, para ser um ministro, para ser um embaixador, para ser aquele que vai portar o nome dEle, e que vai, queridos, anunciar o poder e o nome dEle. Tudo que nós fazemos na nossa vida, irmãos, tem um propósito em Deus. Você trabalha para dar glória a Deus, você cuida da sua família para dar glória a Deus, você serve na igreja para dar glória a Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, tem um propósito, e só nós conseguimos viver isso quando nós entendemos o que é o nosso chamado. O nosso chamado vem antes de nós. Eu não entendia o que era ter um chamado, irmãos, porque nós só entendemos o que é ter um chamado a partir do momento que a vida de Deus está em nosso coração. Eu lembro que em 2011, eu tinha uma vida feliz, porque eu já era casado com minha linda esposa, mãe dos meus 5 filhos, e agora temos um netinho. Mas em 2011, o meu interior, existiam muitos conflitos, muitas guerras. Eu passava por muitos problemas comigo mesmo, problemas de não entender qual que era o meu propósito na vida, o que eu precisava fazer, o que eu seria. Irmãos, eu vivia cada dia de uma forma ali, sem pensar em nada. Eu era, deixa a vida me levar, a vida leva eu era dessa forma. E eu entendi que Deus tinha um chamado na minha vida, quando a minha mãe, ela falou para mim: filho, teu tio está vindo do Rio de Janeiro para cá, 2011, tá, irmãos? Outubro de 2011. E o teu filho agora, o teu tio agora, ele é crente. Então, você vai precisar levar ele para a igreja. Eu falei: tá bom, mãe, pode deixar que eu vou levar meu tio para a igreja. E eu cheguei, queridos, ele chegou lá em casa, quando foi numa quarta-feira, eu procurei uma igreja para levar o meu tio. E quando eu cheguei na igreja, havia uma pastora ministrando a palavra. Antes que eu assentasse no banco, ela olhou para mim e falou: filho, você tem um chamado. Ela falou: você tem um chamado, mas para que você viva esse chamado, você vai precisar tomar uma decisão na sua vida. Irmãos, eu confesso que eu não prestei atenção na palavra, eu não prestei atenção em praticamente nada naquele culto, mas essa voz que falou comigo em relação a um chamado, isso, irmãos, moveu o meu coração. Isso foi uma voz que estremeceu a minha estrutura, porque eu fiquei pensativo durante essa semana em relação a chamado. E eu não nasci em um lar cristão. Meu pai e a minha mãe, eles não me levaram para a igreja. Talvez também não tiveram esse costume de ir à igreja. Então assim, eu não conhecia nada sobre Jesus, eu não conhecia o que era uma igreja, eu não sabia o que era um culto, irmãos. E quando eu cheguei, e quando eu recebi essa palavra, isso começou a me estremecer por dentro. E eu lembro que eu saí desse culto com essa palavra no meu coração. E quando foi no sábado, eu peguei a minha esposa e eu levei para um ambiente que eu convivia muito. Eu era muito de festa, muito dessas coisas. Nessa época eu mexia até com som de carro, então eu tinha muitas agendas para ir. E quando eu cheguei lá, parecia que aquele não era mais o meu lugar. Sabe quando você chega num lugar e você está perdido, você está deslocado? Eu cheguei naquele lugar e parecia que eu não fazia mais parte daquilo. Aquilo não trazia mais alegria no meu coração. Aquilo não me dava, queridos, vontade nenhuma de estar ali naquele lugar. E aquela voz falando dentro de mim a respeito de chamado. Aí eu lembro que aconteceu uma situação nessa festa que a gente foi lá pro rumo de Braslândia, irmãos. E do nada, o inimigo, ele usou hoje eu sei que é o inimigo que usou uma pessoa, né? O inimigo, ele usa a gente, irmãos. Jesus falou para uns: para trás de mim, Satanás. E o inimigo usou uma pessoa lá que do nada pegou um copo de bebida e jogou na cara da minha esposa. Irmãos, foi uma confusão naquele dia. Que misericórdia. Não fui eu que fiz nada não, tá, irmãos? Foi ela.
Ele jogou esse copo de bebida nela e começou aquela confusão. E a minha esposa começou a bater nele. Eu tive que ir para separar, tá? Eu tive que ir para separar pro rapaz não apanhar tanto, com o tanto que ele apanhou ali da minha esposa. Ela não era crente não, tá, irmão? Não era convertida não. E a minha esposa grávida de 9 meses, tá, queridos? 9 meses grávida. Como Deus faz tudo perfeito. A gente foi embora daquela festa. Quantos creem aqui, queridos, que o inimigo ele quer interferir na nossa vida, o inimigo ele quer interferir no nosso chamado, o inimigo ele quer interferir na nossa caminhada, mas não sabe ele, queridos, que mesmo investindo, mesmo tentando bagunçar a nossa vida, ele está, queridos, trabalhando para Deus. Deus usa até o inimigo, queridos, para te abençoar. Ele pensa que está ganhando, mas no final ele está perdendo. A gente foi embora daquele lugar seguro, graças a Deus. Fomos ouvindo louvor no carro, tá, irmãos? Já foi outro tipo de música a gente foi ouvindo. E quando chegamos em casa, que eu acordei no outro dia, no domingo, quer dizer, já era domingo, né? No mesmo dia, eu acordei. E a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi: hoje eu vou tomar uma decisão. Irmãos, eu não sabia nem que decisão era essa. Eu não sabia o que era aceitar Jesus. Eu não sabia o que era levantar a mão, confessar a Cristo. Eu não sabia de nada disso. Eu não tinha nenhuma experiência de culto, nenhuma experiência religiosa, mas a voz de Deus falou dentro de mim, o Espírito de Deus falou dentro de mim: você precisa tomar uma decisão. E eu falei isso. E nesse domingo meu tio ainda estava, ele chegou na semana. Eu falei: vou levar meu tio para a igreja hoje. E falei para minha esposa: amor, vamos lá na igreja que você se converteu, né? Vamos lá, vamos levar meu tio naquela igreja, a igreja abençoada ali na Santa Maria, irmãos. E nós fomos para essa igreja. E quando chegou nessa igreja, irmãos, foi a primeira vez que eu sentei numa cadeira como essa e eu prestei atenção no culto. Eu comecei a entender a palavra que estava sendo pregada. Eu comecei a sentir aquilo que os louvores estavam ministrando. Então Deus, Ele começou, irmãos, a fazer um movimento dentro de mim. Porque Deus, quando Ele te chama, Deus, quando Ele te escolhe, irmãos, Ele prepara tudo. Não tem como entendermos o nosso chamado se o Espírito de Deus antes Ele não estiver conosco para nos dar essa compreensão. O mundo não compreende, porque o mundo não tem o Espírito de Deus. Mas quando Deus te escolhe, irmãos, Ele libera o Espírito dEle sobre a sua vida, para que te dê entendimento, para que convença você do pecado, da justiça, do juízo. E queridos, foi uma palavra tão maravilhosa. Meu pastor Manuel Elias, cabelos grisalhos, um senhor, queridos, não tem nem letra direito, quase analfabeto, e uma pessoa profunda na palavra de Deus. Deus não precisa de muito para te usar, Deus não precisa de muito para me usar. Deus só quer um coração disponível para o chamado, irmãos. Os apóstolos, eles eram homens iletrados, mas quando abriam a boca para falar de Deus, eles já reconheciam logo: ó, esse aí andou com Jesus, esse daí andou com Jesus, porque eles falavam da palavra de Deus, como que com autoridade, com poder, porque quem usava eles era o Espírito Santo. Mudava, irmãos. Assim somos nós. Às vezes no nosso cotidiano, Moisés se atrapalhava com as palavras, pesado de língua, ficou com medo do chamado dele, chamou o irmão Arão. Deus chamou Arão para ajudar ele. Você entende que Moisés, ele não tinha uma boa comunicação com as pessoas, e quando ele vai a primeira, a segunda vez diante de Faraó, é Arão que fala. Na terceira vez é Arão que fala, mas da quarta em diante você não vê Arão falando mais nada, porque é Moisés que fala diretamente com o povo, é Moisés que fala diretamente com Faraó. Então, queridos, Deus, Ele usa. Você, quando está falando de Jesus, você fala com autoridade. Talvez lá fora você tropeça um pouquinho, mas irmãos, eu prestei atenção nesse culto, eu entendi a palavra. E quando o pastor falou: quem quer entregar a vida para Jesus, irmãos, eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro, eu já levantei a minha mão. Tem que ir lá na frente? Então vamos embora. Já fui lá na frente, recebi aquela oração. E uma coisa que eu falo para vocês: a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. A minha história, ela nunca mais foi a mesma. Aquilo que me aprisionava no passado, Jesus me libertou. Jesus me deu liberdade, queridos.
Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é viver o nosso chamado, porque Deus, antes que eu existisse, Ele já sabia o que eu iria fazer. A minha esposa, na semana que ela me conheceu, isso ela não falou para mim, me falou depois que eu virei crente, irmãos, porque eu não ia entender isso. Ela falou para mim, quando eu virei crente, que na semana que ela me conheceu, uma pessoa falou para ela, uma irmã da igreja chegou e falou para ela, ela foi no salão de beleza dessa irmã, e ela falou: essa semana você vai conhecer o homem da sua vida. Oh glória, irmão, essa semana você vai conhecer o homem da sua vida, bonito, tá? Cheiroso, não, falou isso não, tá irmão, tô brincando. Falou assim: essa semana você vai conhecer o homem da sua vida, e vai ser um homem de Deus. Um homem de Deus, Lagoinha. Foi a pessoa que Deus mostrou para essa serva, que falou para minha esposa. Eu era homem de Deus quando eu conheci ela? Não. Por quase 2 anos eu não fui um homem de Deus. Eu não conhecia nem o que era Deus. Eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia de nada disso, queridos, mas o chamado que Deus tinha na minha vida antecedia o propósito, porque Deus, Ele não vê como o homem vê, Deus, Ele olha lá na frente. Será que você pode começar a abrir os seus olhos para pessoas da sua casa, da sua família, enxergar como Deus enxerga, ver como Deus está vendo, queridos, que essa pessoa que talvez hoje está te dando trabalho, vai ser um profeta, vai ser um ministro, vai fazer a obra de Deus, vai ganhar vida para Jesus, vai crescer nessa terra, vai viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Queridos, enxergar como os olhos do Senhor. Seu chamado veio antes de você. Salmos capítulo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes de você for formado, antes de você ser um embrião, queridos, todos os seus dias já foram escritos por Deus. E eu creio, queridos, que os dias que foram escritos para cada um de nós que estamos aqui, se você está aqui, é Jesus que te trouxe, foi a presença dEle que te trouxe. E queridos, não tem como essa história não ser uma história linda, não tem como essa história não ser uma história extraordinária. Queridos, o que eu vejo aqui é vivendo uma vida extraordinária, cada um de nós, porque nós fomos chamados para isso. E para entender o nosso chamado, a gente precisa seguir a voz dEle. Diga para pelo menos 2 pessoas aí: siga a voz do seu chamado. Eu segui a voz do meu chamado, irmãos, depois que eu aceitei a Jesus, e depois que eu comecei a frequentar a igreja, foram tantas palavras que eu comecei a ouvir, Deus falar comigo, Deus usar pessoas para falar comigo, que eu iria pregar o evangelho, irmãos, coisas que eu jamais imaginei fazer. Nunca passou pela minha cabeça, até os 20 anos de idade, até o dia que eu aceitei Jesus, nunca passou pela minha cabeça, em primeiro lugar, eu frequentar uma igreja. Nunca passou pela minha cabeça. Em segundo lugar, pregar a palavra de Deus, jamais. Em terceiro lugar, irmão, ser um pastor, jamais ainda. São coisas que jamais passaram pela minha vida, mas eu estou vivendo isso hoje, porque eu segui a voz do chamado. Eu abri o meu coração para ouvir essa voz, a mesma voz que Abraão ouviu quando estava ali na sua terra com a sua família, a mesma voz que Moisés ouviu quando estava ali diante da sarça, a mesma voz que os profetas ouviram, a mesma voz que Maria ouviu, a mesma voz que Isabel ouviu, a mesma voz, queridos, que todos que estão aqui na Bíblia ouviram. É a voz do chamado, e nós precisamos seguir ela. Em João capítulo 1, versículo 43 vai dizer: no dia seguinte, Jesus decidiu partir da Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Jesus percorria as ruas, ele via as pessoas, ele já conhecia as pessoas, e ele dizia isso: siga-me. Queridos, quem tem um chamado segue a Cristo. Quem tem um chamado, irmãos, não resiste quando Cristo chama, não resiste quando a palavra vem. Quem tem um chamado, queridos, ele vai para cima quando a palavra de Deus chega até ele, porque nós seguimos a voz do chamado. E eu vejo homens na Bíblia que quando ouviram Jesus falar: siga-me, vem, vieram. Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, um diácono da igreja. Depois disso, em Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28, diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi
sentado na coletoria, ele lhe disse: siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Esse chamado de Jesus, queridos, essa voz que Jesus soltou falando: siga-me, siga-me. Aqui eu trouxe 2 exemplos, mas foram muitas e muitas pessoas que receberam esse chamado de Deus, e a única coisa que nós podemos fazer é entender essa voz e seguir a Ele, e entregar tudo por Ele, e deixar tudo por Ele. Lagoinha, será que você está disposto a deixar tudo e seguir Jesus, e seguir a voz de Jesus? Porque a única coisa que pode atrapalhar o nosso chamado é não confiarmos na voz de Deus, é não confiarmos no que o Senhor tem falado para nós, é não confiarmos no que o Senhor já preparou para nós. Quando nós não confiamos, quando nós não entendemos essa voz, nós perdemos as maiores oportunidades e experiências da nossa vida. Em Mateus capítulo 19, versículo 21 vai falar: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá à venda os teus bens, dê o dinheiro aos pobres, terá um tesouro nos céus, venha e siga-me. Jesus isso falou para um jovem que possuía muitas riquezas, mas aquilo que ele possuía era maior do que aquilo que ele acreditava. Aquilo que ele possuía, queridos, fez com que ele não cresce, na palavra de Cristo. Não permitiu, travou, paralisou ele. Quando nós queremos viver uma vida com Deus, e estamos ainda entregues à nossa vontade, estamos apegados ainda com o que temos, irmãos, não tem como a gente fluir no nosso chamado. Não tem como você fazer a vontade de Deus se você fazer a sua vontade em primeiro lugar. Ou a gente faz a vontade de Deus, ou a gente faz a nossa, não tem meio termo. E eu vou te falar algo: quando a gente está fazendo a vontade de Deus, irmãos, Deus Ele coloca no nosso coração, alinha essa vontade com a nossa vontade, e tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, tudo, queridos, até aquilo que é desafiador, até os problemas para resolver, queridos, isso transborda, enche o nosso coração. Não tem coisa melhor do que nós vivermos aquilo que o Senhor separou para nós, vivermos debaixo da provisão de Deus. Jesus chamou os seus discípulos não para uma vida de riquezas, mas sim para uma vida de poder, sim para uma vida de experiência, sim para uma vida de sobrenatural, sim para uma vida de viver coisas extraordinárias. Jesus não chamou ninguém para viver coisas comuns. Jesus não chamou ninguém para viver uma vida ordinária, não, querido. Jesus chamou você para ter experiência. Então já olha para alguém que está do seu lado e diga: viva a experiência do seu chamado. Diga: o Senhor está te chamando para viver a experiência do seu chamado. Nós precisamos experimentar, irmãos, o nosso chamado, aquilo que vem quando nós ouvimos. Em Lucas capítulo 10, versículo 17, vai dizer: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Em João 5, versículo 20: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Os discípulos, quando começaram a viver o seu chamado, eles ficaram maravilhados. Eles ficaram ali maravilhados, dizendo: Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou para nós está acontecendo. Os espíritos malignos se submetem a nós em teu nome. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está ensinando. Irmãos, nós temos um chamado para viver algo sobrenatural nessa terra. Em Mateus capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos dos doentes e estes ficarão curados. Irmãos, viver a experiência do nosso chamado, viver aquilo que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram. Jesus está te chamando para experimentar o poder dele nessa terra. Experimentar, você falar e acontecer, você impor as mãos e aquilo que você colocar as mãos ser transformado.
o ambiente que você pisar ser transformado, porque você está ali e você representa um nome, você representa um Deus que é todo poderoso. Nós precisamos experimentar mais. A nossa vida é feita de experiências, irmãos. E eu vou falar algo para você. Eu não tive o privilégio de nascer em um lar evangélico, de desde pequeno estar cultuando, aprendendo a palavra de Deus, assim como os meus filhos estão, tudo ardendo por Jesus, tudo servem na igreja. Se eu perguntar para os meus filhos o que eles querem ser, queridos, eles têm os sonhos aqui na terra, mas todos eles querem fazer a obra de Deus. A Luísa, a Esther, a Débora, o Mateus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu não tive esse privilégio, essa oportunidade. Eu já experimentei muita coisa lá fora, coisas que quando eu não conhecia Jesus, quando eu não entendia do meu chamado, para mim eram coisas boas, mas tão temporais, tão passageiras, porque no outro dia eu estava pior do que eu me encontrava. Mas Jesus, Ele me fez experimentar algo muito superior, com tudo aquilo que eu já tinha experimentado lá fora. E o que Jesus, Ele me deu para experimentar é algo que está eterno dentro de mim. É algo que me trouxe eternidade, é algo que me trouxe um propósito, é algo que trouxe uma verdadeira alegria. Queridos, quantos aqui já experimentaram algo lá fora, já vagaram por esse mundo lá fora, mas hoje estão na presença de Deus e estão experimentando a melhor parte do Senhor, a vontade boa, agradável, perfeita, com pão na mesa, com vinho na mesa. Queridos, aquilo que os céus têm para te oferecer é muito maior e melhor do que tem lá fora. Lá fora a gente não tem nada, é tudo ilusório. E quando nós vivemos o nosso chamado, irmãos, nós vivemos as melhores experiências. Quantas experiências que eu já vi. Depois que eu conheci Jesus, esses meus olhos aqui viram pessoas sendo curadas. Os meus olhos viram pessoas sendo curadas. Os meus olhos viram livramentos que Deus deu a pessoas, que Deus deu na minha vida. Tem coisas que eu nem compartilho muito aqui na igreja, né? Mas eu não sei se vocês sabem que eu já estive dentro de 2 carros que capotaram e ficou totalmente destruído, irmãos. O último foi no dia que eu estava para tomar a decisão sobre o meu chamado de ser pastor aqui na Igreja Batista da Lagoinha. No dia que os pastores estavam vindo de Belo Horizonte para a gente orar e fazer essa aliança, foi o dia que eu estava vindo do Rio de Janeiro juntamente com a minha família, e nós capotamos o carro ali em Cristalina. O acidente foi de manhã, eu acordei de tarde, querido, cheio de aparelho, não sabia nem o que estava acontecendo, não falava nada com nada, A minha esposa, ela falou para mim, estava eu, meu pai, a minha mãe e meu irmão nesse carro, voltando do luto da minha avó, do enterro da minha avó no Rio. E a minha esposa falou que eu liguei para ela por 3 vezes. E nas 3 vezes que eu liguei para ela, eu falava: amor, tá tudo bem. A gente sofreu um acidente, mas papai do céu cuidou de mim, cuidou da gente. E eu desligava o telefone, passava ali poucos segundos, eu ligava para ela novamente: amor, tá tudo bem. Sofremos um acidente, mas papai do céu cuidou da gente. E eu liguei para ela 3 vezes, ela ficou desesperada, irmãos. Ela desesperou porque ela falou: ele está morrendo, ele deve estar com a cabeça aberta nesse momento. Porque eu comecei a repetir coisas e, irmãos, eu não lembro de nada. Eu só lembro que eu acordei na UPA de Cristalina. Fui o que fiquei mais ferido desse acidente. Os pastores vieram de Belo Horizonte, me visitaram lá no hospital, e eu fiquei mais ou menos 1 a 2 semanas meio doido, sabe, irmão? Já sou doido, né? Já sou louco já, mas eu estava doido assim, eu não falava nada com nada, eu ficava repetindo as coisas várias vezes. E em 2 semanas eu voltei ao meu estado quase normal. Já comecei a compreender melhores as coisas, porque eu bati a cabeça muitas vezes. Fiquei com uma labirintite aí por 1 ano quase, irmãos. Não podia nem me agachar, que ficava tonto. Mas, queridos, quando a gente tem um chamado, quando você tem um chamado na tua vida, aquilo que o inimigo tentar contra você, queridos, aquilo que o inimigo tentar contra a tua família, aquilo que ele tentar fazer para te parar, queridos, ele não sabe, mas ele vai estar impulsionando você para que você viva a melhor experiência que você poderia ter vivido nessa terra. Irmãos, como é bom a gente poder experimentar livramentos e testemunhos.
a gente poder falar que Deus nos guarda. Experiências, irmãos. Nós precisamos ter história para contar. Nós precisamos ter história para contar, porque o seu chamado é isso. Cada dia você tem uma história para contar. O tempo está terminando, mas nós vivemos outra experiência aqui essa semana. Domingo passado nós tivemos o primeiro culto de celebração nesse auditório aqui de baixo. Ainda tem muita coisa para fazer, irmãos, para corrigir iluminação, muita coisa para corrigir aqui nesse ambiente. Mas o suficiente para a gente ter o culto, a gente tinha aqui. Em dezembro, no culto da virada, nós não tinha nada, e mesmo assim nós fizemos, né, irmãos? E agora não vamos fazer? E quando foi no domingo, tivemos o culto, foi tão maravilhoso, queridos, a unção que Deus liberou nesse lugar. Cada culto Deus tem trago algo novo para nós, um vinho novo aqui nessa igreja. E quando foi na semana, na quarta-feira, veio uma empresa aqui para fazer uma instalação naquele quadro branco que está ali na parede, que ali é um fio grosso que vai lá para cima, que vai ser instalado placas solares aqui, de energia solar. E quando essa empresa veio fazer esse serviço, na hora deles ligarem o fio ali do nosso quadro de energia, eles trocaram ali, cometeram um erro e queimaram todo o nosso equipamento de som. Um som que a gente só pagou a primeira parcela, tá, irmãos? Um som que a gente só pagou a primeira parcela, irmão, pipocou as caixas tudo aqui. Eu tomei um susto na hora, mas eu confiei em Deus, irmãos. Sabe quando acontece algo tão atribulado e você fica em paz? Essa é uma experiência inacreditável que nós, como servos e servas de Deus, podemos viver. Em meio à tempestade, em meio, queridos, ao mar furioso, você está em paz, porque você está com Cristo. E você sabe, se você está com Cristo, Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem solução para os nossos problemas. Ele é o dono daquilo que é nosso. E o inimigo não vai tocar naquilo que não pertence a nós, mas sim a Deus. Queridos, aquilo que pertence a Deus, o inimigo não toca. Então, se aquilo que eu tenho é de Deus, não tem como o inimigo tocar. Ele pode tentar até investir, queimou os equipamentos. Levamos para garantia, lá em Taguatinga. Esse equipamento chegou lá na garantia, o técnico falou que não tem garantia, porque aconteceu uma falha na rede, né? 380 volts numa caixa. Então, teria que fazer o serviço. Esse serviço ficou no valor de R$650 cada caixa para arrumar. 5 queimaram, uma ainda sustentou, ainda ficou de pé. 3.250 para arrumar essas caixas. Irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso que Deus, Ele já foi abrindo os caminhos desde quando a gente foi para levar essas caixas lá. Todo o processo Deus abriu as portas. O pessoal lá da empresa lá falou, olha, quando eles entenderam o que aconteceu, que a gente precisava do som para ter o culto hoje, Ele deu prioridade, queridos, para o nosso serviço. Ele já começou a fazer as nossas caixas, Ele mandou o orçamento, já começou a mexer, e Ele falou, eu vou tentar uma cortesia para vocês, vou tentar uma cortesia com a marca para vocês, em relação a esse prejuízo que vocês tiveram. E quando foi, isso foi na quinta, irmãos. Irmão, como é que pode você levar uma coisa para uma garantia, você levar uma coisa para consertar, ainda mais equipamentos eletrônicos, e de um dia para o outro ficar pronto, se não for a mão de Deus, se não for Deus usando pessoas, se não for Deus fazendo por meio das pessoas. Queridos, Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus, Ele usa pessoas. Quando você tem um chamado, nada vai paralisar. Deus, Ele usa todas as pessoas que tiverem contato com você. Ele abre as portas, e Ele foi lá, consertou tudo. E na sexta-feira, quando Ele pediu para que a gente fosse buscar as caixas, Ele mandou uma mensagem aqui para o Vitor, que foi lá buscar, e ele falou, olha, a empresa cobriu, deu essa cortesia para vocês, e vocês não vão pagar nenhum real por esse conserto. Vamos aplaudir mais forte Jesus, Lagoinha? É para a glória de Deus. Nada vai parar você, nada vai parar a nossa igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Jamais prevalecerão contra nós, irmãos. Vitor trouxe as caixas, Alessandro veio aqui, montou tudo, queridos, e está aqui tudo lindo para a glória de Deus. Você está entendendo que a gente vive muita experiência na nossa vida com Deus, e experiências desafiadoras, porque quando a gente fala de experiência, irmãos,
não são somente as coisas boas, é problema. Ouvimos uma palavra no culto fé que falou muito comigo. O pastor falou que quando Jesus está no barco, aí que o problema vem mais intenso, aí que o barco treme mesmo, irmãos. É o Deus que está contigo, é o Senhor que está com você. As investidas sobre quem tem um chamado são muito maiores, mas sobre todas elas, sobre todos os problemas, sobre todas as investidas do inimigo, irmão, você vai prevalecer, você vai contar um testemunho de vitória, você vai falar daquilo que você viveu, e outras pessoas serão alcançadas por meio das suas experiências com Deus. Eu lembro quando eu fui chamado, eu fui para o Rio de Janeiro, e a tia da minha esposa, que é uma pastora, foi um momento muito turbulento na minha caminhada. Ela falou assim para mim: olha só, todos os problemas que você viveu até aqui, e os problemas que você vai viver, eu falei: Senhor Jesus, já está desse jeito, ainda vou viver mais problema ainda. Ela falou: tudo isso que você vai viver, e tudo isso que você viveu, são experiências. Deus está preparando você para um propósito. Deus está preparando você para um chamado que você tem. E queridos, você só tem autoridade para falar naquilo que você viveu. Tudo que você tem vivido e você tem superado, você tem autoridade para falar. E é diante dessa autoridade que Deus quer usar você. É diante dessa experiência que você teve que você vai levantar alguém a uma ferida que te feriu, que vai trazer cura na vida de outra pessoa. Você está entendendo, irmãos, que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida tem um propósito, e nós precisamos viver aquilo que esses homens da Bíblia viveram, porque não tem coisa melhor do que vivermos a experiência do nosso chamado. Não tem coisa melhor de nós fazermos a vontade de Deus, irmos por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer com que as pessoas sejam alcançadas por Cristo, podermos, queridos, fazer a obra de Cristo nessa terra. Aquilo que Ele fez, Ele falou: ó, filhos, obras maiores do que estas em meu nome vocês farão. Então, Lagoinha, viva essas experiências, viva as experiências, aquilo que está na palavra. Levante sua mão e diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Irmão, se nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, se nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e se nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, você viverá as melhores experiências da sua vida. Eu vejo na Bíblia um homem chamado Moisés, que viu o mar se abrir diante deles. Eu vejo na Bíblia, queridos, homens que viveram grandes experiências em Deus, homens que Daniel dormiu com leões famintos. Dormiu com leões famintos, queridos, e não foi devorado. 3 jovens que entraram dentro de uma fornalha de fogo ardente e conseguiram ver dentro dela o 4º homem. Queridos, experiências é o que nós encontramos na palavra de Deus, e Ele nos chama para viver cada uma delas, porque as experiências que nós vivemos com Deus são experiências de vida. Será que tem alguém vivo aqui para dar um glória a Deus nessa noite? Será que alguém aqui tem a vida de Deus para poder glorificar o nome do Senhor? Por fim, irmãos, Mateus capítulo 8, versículo 22 diz: Jesus, porém, lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus, Ele te chamou para a vida. Olha para alguém e fala: Jesus te chamou para a vida. O nosso chamado, irmãos, nos traz da morte para a vida. O chamado de Cristo na sua vida foi para te trazer vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Deus quer vivificar você. Deus quer ressuscitar você de dentro para fora. Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Deus quer ressuscitar, queridos, as suas emoções. Deus quer ressuscitar você por completo. Deus quer que você tenha uma experiência de vida, porque só vive experiência, irmãos, quem está vivo.
E o chamado dele é de nos trazer de uma vida de morte, ou seja, uma vida onde nós estamos paralisados, uma vida onde nós estamos parados, uma vida onde nós estamos no campo da dúvida, e Ele quer trazer cada um de nós para um lugar aonde a vida superabunda, aonde nós temos uma missão, aonde nós nos movimentamos, aonde nós servimos, aonde nós trabalhamos, aonde nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Jesus, ele não ficava parado, irmão. Jesus, ele estava de cidade em cidade, sempre trazendo algo novo, sempre fazendo algo novo, sempre dando oportunidade para as pessoas de terem uma experiência nova, mas porque ele viveu o chamado dele, e nada pôde parar o seu chamado. Aquilo que ele se comprometeu para fazer, ele cumpriu. Ele iniciou e ele concluiu. Você iniciou e você também vai concluir, porque ele liberou vida sobre você. O texto que nós lemos falou a respeito de uma família. Lázaro havia morrido. E se nós lermos todo o capítulo 11 ali de João, a gente vai ver que quando ele estava doente ainda, Marta e Maria foram ao encontro de Jesus e falaram: Senhor, Lázaro está doente. E elas foram embora. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus esperou um pouquinho mais, e ele não foi no momento que elas pediram, porque Jesus, ele conhece você, irmão. Jesus, ele conhece a sua vida. Jesus, ele sabe o que vai fazer, na hora que vai fazer, no tempo que vai fazer. Nós pedimos tantas coisas para Deus, mas nós não entendemos, queridos, que aquilo que nós estamos pedindo, o Senhor, ele tem o tempo certo para acrescentar na nossa vida. Ele tem a forma dele de agir. Ele olhou para a mãe dele no primeiro milagre e falou: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Queridos, confie no tempo de Deus para você. Confie no tempo de Deus para o seu chamado. Confie no tempo de Deus para o teu ministério. Confie no tempo de Deus para a tua família. Confie no tempo de Deus lá no seu trabalho, no seu profissional. Confie no tempo de Deus para os teus sonhos. Confie no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é certo. É na hora, queridos. Elas chamaram Jesus. Jesus foi 3 dias ali depois, ou alguns dias depois ele foi. E quando ele chegou lá, queridos, a notícia era que Lázaro estava morto. João capítulo 11, versículo 38 ao 44 diz assim. João capítulo 11, versículo 25 ao 27 diz assim: Jesus lhes disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Olha o que Jesus está perguntando. Você acredita nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia vir ao mundo. Jesus, ele falou para aquelas mulheres que ele era a ressurreição e a vida. Mas por que ele falou isso? Porque havia algo que impedia o chamado delas. Havia algo que impedia aquela experiência, aquele momento de acontecer. E sabe o que era isso? Era a dúvida. A dúvida, ela nos paralisa. A dúvida, ela faz com que a gente não viva o nosso chamado. A dúvida, ela nos distancia, queridos, dos planos de Deus. No versículo agora 38 vai dizer: Jesus, outra vez profundamente comovido, ele já tinha chegado lá, ele foi até o sepulcro. Era uma gruta como uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhes disse: não falei que se você crer verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de ter dito isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse:
tirem a faixa dele e deixem-no ir. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Faixas aqui caindo ao chão, e pessoas indo para viver o chamado, e pessoas vindo para viver esse propósito que Jesus chamou. Jesus, Ele tem uma obra na tua vida. Jesus, Ele tem um chamado para você. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, e nós vamos orar, e nós vamos declarar a palavra, porque eu creio que no ambiente que nós estamos, não há espaço para dúvida. Se a dúvida, ela toca no teu coração, se a dúvida hoje, ela faz parte da sua vida, ela será lançada fora. Essa pedra vai ser removida, essa pedra que te paralisa vai ser removida, essa pedra que impede de você entender aquilo que o Senhor te chamou, vai ser removida nessa noite, porque a hora é agora, a hora é agora. Diga para quem está do seu lado: a hora é agora. Marta estava duvidando, e Jesus falou para ela: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Se eu creio que o meu chamado é para a vida? Ela falou: Senhor, eu creio que no último dia o Senhor vai ressuscitar os mortos. Eu creio que haverá uma ressurreição. Eu creio que vai acontecer, irmãos. E Jesus está falando que já aconteceu. Às vezes nós colocamos lá para o futuro aquilo que Deus já está liberando hoje, aquilo que Deus já está fazendo hoje. Eu sei que vai acontecer, querido. Jesus falou para ela que não era naquele tempo que ela estava falando, era agora. É hoje que vai acontecer, é hoje que eu vou fazer, é hoje que eu vou operar, é hoje que eu vou trazer vida, é hoje que eu vou trazer vida a esse chamado. Olha o que Jesus está falando, queridos. É hoje que Jesus vai ressuscitar chamados, é hoje que Jesus vai ativar propósitos, é hoje que Jesus vai usar você como nunca. Ele vai fazer algo novo acontecer, Ele vai fazer algo novo na nossa vida. Então, amados irmãos, enquanto nós estivermos louvando, nós vamos orar a Deus, nós vamos crer que essa voz está falando conosco, nós vamos crer na voz de Jesus que nos chamou. Se você está aqui é porque Ele te escolheu, se você está aqui é porque Ele te trouxe aqui nesse momento, e aquilo que Jesus quer que você faça é apenas retirar a pedra. Tira essa pedra nessa noite, a pedra da indecisão, a pedra da dúvida, a pedra que não faz você acreditar plenamente no seu chamado. Se o teu chamado foi paralisado por alguma coisa, se alguma frustração fez você parar, hoje é tempo de você reviver isso. O tempo é hoje, o tempo é agora, em nome de Jesus.